Olá, eu sou a Gabi Picciotto, coach integral e fundadora do Desande, e esse é mais um vídeo da série de vídeos que eu apelidei de Bate Pronto, em que eu respondo de uma maneira bem espontânea e aberta a perguntas, que eu recebo através da newsletter do Desande ou através dos meus clientes de coaching ou dos meus alunos dos cursos online presenciais. E a pergunta de hoje é possível a gente mudar a nossa personalidade? Da onde que vem um pouco essa pergunta? Então, muita gente vem falar assim pra mim, Gabi, eu sou uma pessoa super introvertida, né? Uma pessoa super tímida. É possível realmente eu virar uma pessoa mais extrovertida? Ou eu sou uma pessoa super desorganizada, né? É possível virar uma pessoa mais estruturada, mais organizada? Eu sou uma pessoa muito aversa a mudanças. É possível eu virar uma pessoa mais aberta a isso? Enfim, a gente tem vários traços na gente, que a gente fala de características, que muitas vezes estão ligados à nossa personalidade, e a gente tem dúvida se é possível a gente mudar esses traços ou não, e até em que medida mudar, né? Se a gente pode mudar um pouco, melhorar ou transformar completamente da água para o vinho esses traços. E muitos de nós, a gente conhece o que a gente chama de tipologias de personalidade. O que quer dizer? Então, são formas, são ou instrumentos, ou, enfim, formas de colocar a gente em alguns tipos de personalidades que descrevem a nossa personalidade. Então, por exemplo, se você já escutou falar sobre astrologia, os signos dos zodíacos, eles são uma tipologia, né? Então, cada um dos signos a gente descreve com uma série de características. Quem já escutou falar do Enneagrama também, então tem os tipos, os 9 tipos do Enneagrama com as suas asas e instintos, também cada um deles tem algumas características específicas que descrevem essas tipologias de personalidades. Também quando a gente fala dos gêneros, aí a gente fala que algumas pessoas têm a essência feminina mais desenvolvida, outros a essência masculina, mais saudável, não saudável e vice-versa, a gente também está falando de tipologias de personalidade. Tem as tipologias de Jung, muita gente já escutou falar de um instrumento muito conhecido que é o MBTI. Em psicologia a gente usa muito um instrumento chamado The Big Five, que fala de 5 tipologias de personalidade também. Enfim, tem diversas tipologias que descrevem essas diferentes traços de personalidade que a gente pode ter. E aí a pergunta é, bom, com tantas tipologias, né, e colocando a gente em tantas descrições e características, é difícil? É possível eu mudar? É possível eu sair até de um tipo do enneagrama e virar outro? É possíver deixar de ser tanto esse signo do zodíaco e ser um pouquinho mais aquele outro? E assim vai. E para responder essa pergunta é muito interessante porque aconteceu há pouco tempo um estudo, né? Eu estou fazendo agora um doutorado em psicologia, então estou estudando e revendo muitas questões que, embora meu doutorado seja mais ligado à espiritualidade com psicologia, ele acaba abordando algumas questões de traços psicológicos também. Então eu acabo tendo muito por dentro de todas as novidades que saem sobre esses estudos. E acabou sendo feito um estudo na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, revendo 200 outros estudos para entender se a gente pode ou não mudar a nossa personalidade. E ele viu com base em tratamentos terapêuticos, né? Então, qualquer tipo de tratamento terapêutico, se ele era capaz de afetar ou não a nossa mudança de personalidade no curto, no médio e no longo prazo, e também a utilização de algum tipo de medicamento. E a resposta desses estudos é que sim, de alguma forma a gente pode mudar ou atenuar alguns traços da nossa personalidade. E principalmente através dos tratamentos terapêuticos, e aí os diversos tipos, e aí a gente pode falar da terapia em si, do coaching, até de outras terapias alternativas, a gente pode de uma forma positiva trabalhar os nossos traços de personalidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho um tipo de personalidade muito introvertida e que muitas vezes me prejudica, ou seja, em alguns momentos eu queria, treinar e conseguir expressar um pouco melhor em relação às outras pessoas, né? Conseguir me expor ou colocar mais a minha opinião, etc. Eu posso de alguma forma trabalhar isso, trabalhar essa minha competência, desenvolver esse traço. Não quer dizer que eu vou aniquilar, né, o meu jeito de ser talvez mais introspectivo.
não. Eu vou continuar provavelmente sendo uma pessoa introspectiva, mas eu vou desenvolver a minha competência para lidar melhor em situações em que eu precise utilizar a minha extroversão. Ou seja, eu consigo melhorar e trabalhar essa habilidade, né, digamos assim. Então eu consigo atenuar de alguma forma aquilo que estava me prejudicando. Então é bem interessante que foi visto que isso pode ser mudado de uma forma positiva, ou mesmo então em relação à organização. Se eu tendo a ser uma pessoa desestruturada, desorganizada, eu também posso trabalhar através do coaching, através das terapias alternativas ou através de um plano até individual, né, em que eu mesma trabalho meu próprio desenvolvimento para ser sim uma pessoa mais organizada, né? Então até aquela brincadeira, eu sou uma pessoa muito improdutiva. Eu nunca vou ser uma pessoa produtiva na minha vida. Então calma, né? A gente pode sim trabalhar para virar uma pessoa mais produtiva. Claro que, né, que nem a gente estava falando, existem pessoas que são naturalmente mais organizadas que outras pessoas. Então, dificilmente a gente vai ser naturalmente tão organizado com aquelas pessoas que já nasceram assim com essa facilidade de organização. Mas a gente pode se desenvolver e trabalhar para ficar mais organizado. Então, assim, é possível mudar a nossa personalidade? Não é que é possível mudar a nossa personalidade completamente, né? A gente vai virar da água pro vinho. Mas é como existem vários tons aí, a gente conseguisse trabalhar para melhorar, principalmente essa relação positiva com os tratamentos terapêuticos, com o coaching, com o nosso próprio desenvolvimento, que é bem interessante. Por outro lado, né, também esses estudos todos mostram que às vezes alguns medicamentos que a gente, principalmente quem tem problemas patológicos de saúde, então a gente toma muitas vezes para tratar um distúrbio bipolar, para tratar uma depressão, para tratar um distúrbio de hiperatividade, etc. Eles podem ajudar em alguma questão específica, mas podem às vezes também trazer alguma mudança em algum traço de personalidade nosso que a gente não necessariamente estava prevendo o que a gente gostaria, né? Então muitas vezes é aquilo que a gente fala, olha, a pessoa tomou um remédio e ela parece dopada. Então era uma pessoa extrovertida, cheia de vida e de repente ela tomou um remédio, ela parece que ficou apática. Ela não reage mais, ela não fala mais, ela não pensa por si própria, ou ela perdeu o foco, ela não consegue raciocinar tão rápido, né? Então também tem esse outro lado, principalmente com os medicamentos, que aí talvez não gosto tanto de taguear, né, como positivo ou negativo, etc., mas que talvez atenuem certos traços ou certas características nossas que a gente gosta, que estão fazendo bem pra gente, mas que em prol de ajudar em outra questão que está precisando, muitas vezes de um medicamento, acabam sendo deixadas de lado. Então, isso coloca toda uma discussão, né? Quando utilizar um não medicamento, em que ele pode trazer benefício e o que ele dificulta. Mas era essa a ideia, então, desse vídeo, trazer para vocês um pouco esse questionamento. Então, a boa notícia é que é sim, é possível a gente trabalhar vários traços na gente. E o mais legal é que esse estudo mostrou que isso é possível até num curto espaço de tempo. E acho que isso foi o que mais surpreendeu os pesquisadores que fizeram esse estudo, porque eles costumavam achar, né, acho que os psicólogos, a maioria das pessoas, os pesquisadores dessa área, que a gente demoraria anos para mudar o traço de personalidade. E esse estudo revelou que entre 2 e 16 semanas é possível já trabalhar algum traço de personalidade. Óbvio que em 2 é um trabalho, né? Mas em 16 semanas já dá para ter mudanças grandes e perceptíveis. E o coaching é isso, né? Em 4 meses de coaching, a gente, por exemplo, consegue ter mudanças muito legais nas pessoas. Então, acho que é uma notícia bem bacana pra gente. É isso. Eu vou adorar saber o que você achou desse vídeo, a sua opinião sobre o tema. Então, se quiser e puder, compartilha aí embaixo desse vídeo o teu comentário, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.